Olá, pessoal. O tema desse vídeo é esse aqui. Que razões existem para focarmos no longo prazo? E esse foi um assunto que a gente começou já alguns vídeos atrás, né? Nós falamos de riscos S, falamos de imparcialidade temporal, e isso tudo está dentro desse tema que é o longo prazismo, né? Então, agora a gente vai ver o debate sobre essas razões para focar no longo prazo. Bom, vamos lá. Então, primeiro de tudo, o que é longo prazismo, né? Então, essa palavra ela é utilizada, por vezes, com vários sentidos diferentes, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, por vezes, a palavra longo prazismo é utilizada em referência a uma meta. Em outras vezes, é utilizada em referência a um foco prático para tentar alcançar essa meta. Então, vamos distinguir esses dois sentidos do termo. Primeiro, meta longo prazista visa ter o melhor impacto possível na história daqui até o final dos tempos. Então, essa meta implica necessariamente dar igual peso a cada momento no tempo. Isto é, implica a imparcialidade temporal que a gente viu no vídeo anterior. Então, essa é uma meta a longo prazista. Como a gente vai ver, ela não necessariamente implica este ou aquele foco prático para tentar alcançá-la. Então, aqui estamos falando apenas de uma meta. Bom, vamos lá. Então, duas pessoas que concordam com essa meta, com a meta longo prazista, podem discordar quanto ao que deveríamos focar na prática para melhor alcançá-la, isto é, discordar em relação a quais os melhores meios para alcançá-la. Então, com base nisso, a gente pode distinguir dois focos práticos. O foco prático longo prazista, que diz o seguinte: para termos o melhor impacto na história, devemos focar no impacto que nossas decisões terão no futuro em longo prazo. E, em contraste a esse foco prático, nós temos o foco prático curto prazista, que diz o seguinte: para termos o menor impacto na história, ou seja, a mesma meta do outro foco prático, só que diz que devemos focar no impacto que nossas decisões terão no momento atual ou em um futuro próximo. Então, esses dois focos têm a mesma meta, mas discordam em relação a quais os melhores meios para alcançar essa meta. Então, agora a gente vai ver razões para adotar a meta longo prazista. Não vamos entrar ainda na discussão sobre os focos práticos. Tá? Então, a razão para se adotar uma meta longo prazista é muito simples. Tá? A razão central é essa. Se o que nos importa é o bem de todos os seres que poderemos afetar, então a pergunta que nós vamos fazer não vai ser como poderemos ter o melhor impacto atualmente ou no futuro próximo, e sim como podemos ter o melhor impacto na história daqui para frente. Né? O impacto na história inteira. Bom, então, vendo agora, né, acabamos de ver a principal razão para se adotar uma meta longo prazista, então vamos ver agora as razões para se ter um foco prático longo prazista. A principal razão a favor do foco prático no longo prazo é que, a menos que haja uma extinção em massa da vida senciente, provavelmente haverá muito mais seres sencientes no futuro distante do que no presente ou no futuro próximo. E isso, essa afirmação de que haverá muito mais seres sencientes no futuro em longo prazo, é em relação a dois aspectos. Vai ter mais seres sencientes, tanto diacronicamente, porque o futuro pode ter uma extensão vastíssima, né? Milênios, eras, daqui para frente, e os indivíduos vivos agora ou no futuro próximo, então, são pouquíssimos em comparação aos que viverão nos próximos séculos, milênios, eras, etc. E o futuro pode vir a ter mais seres sencientes, tanto diacronicamente quanto sincronicamente, ou seja, poderá haver um aumento da população de seres sencientes em cada momento. Por exemplo, né, se vier a ocorrer colonização espacial no futuro, isso poderia multiplicar em muitas ordens de magnitude a população de seres sencientes em um dado momento. Ou seja, o futuro em longo prazo vai ter muito mais seres sencientes, tanto diacronicamente quanto sincronicamente. E essa é a principal razão endereçada para se defender um foco prático longo prazista. Então, em resumo, dependendo de como decidamos agora, nós vamos afetar positiva ou negativamente uma quantidade gigantesca de seres que existirão ao longo do futuro. E se o que almejamos é a melhor história do mundo daqui para frente, para todos os seres sencientes, então precisamos dar igual peso a cada momento, que é a imparcialidade temporal que a gente viu em outro vídeo. Porém, agora vem a defesa do foco prático longo prazista, porém,
como o futuro em longo prazo conterá muito mais seres sencientes do que atualmente, ou do que no futuro em curto prazo, então nós temos razões para priorizar como nossas decisões afetarão o futuro em longo prazo. Faltou o prazo ali, futuro em longo, né? Faltou uma palavra. Bom. E olha só um outro argumento interessante aqui a favor do foco prático longo prazista. Como vimos, né, quem aceita a imparcialidade temporal tem fortes razões para ter um foco prático longo prazista. Mas este outro argumento diz que mesmo quem rejeita a imparcialidade temporal teria que aceitar o foco prático longo prazista. Vamos ver por quê. Então, curiosamente, mesmo se fosse dado um peso cada vez menor ao bem de cada ser senciente, dependendo do quão longe no futuro viverão, né, ou seja, mesmo rejeitando a imparcialidade temporal, a quantidade de seres sencientes que poderão existir no futuro e longo prazo é tão vasta que ainda teríamos que priorizá-los se nosso objetivo é a melhor história completa de mundo. Né? Ou seja, se você desse um peso cada vez menor ao bem dos seres sencientes, dependendo do quão longe eles existirão no futuro, a quantidade deles é tão grande que o cálculo aí de prioridade ainda teria que priorizar o futuro em longo prazo. É claro, por quanto tempo o futuro conterá seres sencientes e qual será a população de seres sencientes em cada momento no futuro é algo altamente incerto. Mas o ponto é, os seres futuros sobrepassam vastamente os atuais em expectativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles sobrepassam vastamente os atuais, multiplicando-se a sua quantidade pela sua probabilidade de virem a existir. E isso, então, é suficiente para termos fortes razões para nos preocuparmos com eles, mesmo que a gente não saiba exatamente qual é a probabilidade deles virem a existir. Então, esse é o que a gente está discutindo aqui é o problema da incerteza sobre como é que vai ser o futuro. Né? A gente vai voltar nesse problema mais adiante, nesse mesmo vídeo, né? Mas aqui já temos um argumento para focar no futuro em longo prazo, né? Porque a quantidade desses seres sobrepassa muitas ordens de magnitude dos seres atuais ou do futuro próximo, e mesmo que a gente tenha incerteza sobre se eles vão vir a existir ou não, multiplicando a sua quantidade pela sua probabilidade de existir, ainda assim temos razões fortíssimas para nos preocuparmos sobre como nossas decisões os afetarão. Bom, agora vamos para o debate sobre esse foco prático no longo prazo. Nós vimos 2 argumentos a favor do foco prático no longo prazo, né? Mas tem várias objeções a esse foco prático. Né? Então vamos discutir várias objeções a esse foco prático, né? No longo prazo. Vamos discutir as mais comuns. Tá? A primeira defende que é melhor deixar os problemas futuros para gerações futuras. Vamos ver por quê. Então, uma objeção ao foco prático no longo prazo defende que as gerações futuras estarão em melhor posição para resolver os problemas futuros. Essas gerações saberão quais os riscos são mais sérios, né? E saberão quais as melhores estratégias para preveni-los. Tá? E pela mesma razão, defende essa objeção, temos uma vantagem em termos de conhecimento se focarmos no presente, conclui a objeção, ou seja, porque sabemos melhor quais os riscos no presente e quais as maneiras de lidar com esses riscos do presente ou do futuro próximo. Bom, uma possível resposta a essa objeção é observar que não é garantido que as gerações futuras saberão como resolver os problemas do futuro. Por quê? Bom, porque se a gente deixar para as gerações futuras decidirem, pode ser tarde demais para elas conseguirem impedir os piores cenários. Né? Pode ser que os piores cenários, para se conseguir impedir, eles têm que ser discutidos o quanto antes. Né? E se a gente deixar para as gerações futuras discutirem, pode ser tarde demais. Então, o quanto antes começarmos a trabalhar nesses problemas, antes surgirão soluções. E isso tornará melhor a história de mundo dali para frente. Outra resposta envolve apontar o seguinte: mesmo se as gerações futuras estiverem em melhores condições para resolver esses problemas, isso não significa que elas desejarão fazê-lo. Então, a gente deve tentar fazer com que venha a existir tanto a capacidade para resolver esses problemas futuros, quanto a vontade de prevenir o sofrimento futuro. Só que, por vezes, é alegado que a gente não deve se preocupar com isso, porque o futuro, segundo essa visão, já vai ser melhor devido ao progresso moral. Né? Por exemplo, por vezes é apontado que as coisas vêm melhorando ao longo do tempo. Bom, só que esse progresso não é garantido. Por quê? Bom, porque depende crucialmente
do que a gente vai fazer agora para divulgar a consideração por todos os seres sencientes e do que continuará sendo feito ao longo do tempo, né? Então, isso é algo incerto também. Então, parece que a gente tem razões para tentar garantir, desde já, que esse futuro, em longo prazo, pelo menos não seja o pior possível, né? Pode ser que, se a gente deixa esses problemas para gerações futuras, seja tarde demais, tanto por eles não terem as soluções, quanto por eles não terem a vontade de resolver esses problemas, porque o debate, né, não começou antes, né? Porque essas coisas, né, até existe uma vontade na sociedade em geral e uma vontade política de resolver esses problemas, os debates sobre esses problemas começam muito antes, né? Muito antes começa-se a apontar que tem ali um problema sério. Bom, outra objeção pergunta o seguinte: mas será que focar no presente não poderia ter mais influência na história de mundo daqui para frente do que focar no longo prazo? Vamos ver. Então, alguém poderia aceitar a meta longo prazista, né? Mas rejeitar o foco prático no longo prazo por acreditar que a época atual determinará como vai ser a história de mundo daqui para frente. Por exemplo, né, certos eventos que provavelmente ocorrerão no século XXI, como o surgimento de inteligências artificiais superinteligentes e autônomas, etc., poderiam ter uma influência desproporcional dali para frente. Então, segundo essa visão, valeria a pena tentar influenciar essas tecnologias do presente, ou pelo menos do futuro próximo, porque elas poderiam determinar a história de mundo dali para frente, né? Toda a história de mundo. Bom, quais são as possíveis respostas a essa objeção, né? Então, uma possível resposta é apontar que não sabemos qual vai ser o grau de influência que cada um desses possíveis eventos terá dali para frente. Por exemplo, a gente não sabe se vão ser esses eventos que serão os eventos cruciais para determinar a história de mundo daqui para frente, ou se serão outros, ou ainda, né, outros que não conhecemos ainda, ou se as mudanças serão graduais, sem eventos cruciais. E qual é o risco de a gente focar em certos eventos, né? Vamos supor que a gente foca em determinado evento, achando que eles vão ser os eventos cruciais, mas eles acabam não tendo muita influência no futuro. Então, nesse caso, vai ser perda de tempo. Então, segundo essa resposta, parece melhor focar em investigar como que nossas decisões podem influenciar o futuro positivamente, independentemente do que vier a ocorrer. E isso pode ser feito investigando-se fatores de risco para os riscos S, que são os riscos de sofrimento em escala astronômica, que a gente viu em outro vídeo. E investigando também estratégias amplas para se prevenir esses riscos S. Esses são tópicos que a gente vai ver separadamente em outros 2 vídeos, tá? Tanto os fatores de risco, que poderiam dar origem aos riscos de sofrimento futuro, quanto as estratégias amplas e as direcionadas para preveni-los. E eu citei essas duas coisas aqui, fatores de risco e estratégias amplas, porque eles são 2 estratégias para prevenir riscos S, que eles têm uma vantagem que elas não dependem de saber como é que vai ser o futuro. E como a gente viu, a incerteza sobre como vai ser o futuro é uma forte objeção ao foco prático longo prazista. Então, se existem estratégias longo prazistas que elas são eficientes e elas não dependem de saber como vai ser o futuro, temos aí uma razão para focar no longo prazo, tá? É o que aponta essa resposta. E sobre isso a gente vai ver em mais detalhes em outro vídeo, então vai ter um vídeo sobre fatores de risco e outro sobre estratégias amplas. Bom, tem aqui outra objeção que diz o seguinte, de que o grau de certeza quanto ao presente é maior. Então, será que por causa disso não deveríamos então focar no presente ou pelo menos no futuro em curto prazo? Então, essa objeção aponta que quanto mais longo prazo, mais difícil prever a probabilidade de um evento ocorrer. Então, por essa razão, conclui essa objeção, devemos focar na prática no curto prazo, porque é mais fácil de prever o futuro em curto prazo. Uma resposta a essa objeção aponta o seguinte, que o grau de certeza não deveria determinar sozinho o quanto devemos focar em um cenário, porque outro fator crucial é a magnitude desse cenário, isto é, o quão bom ou ruim ele é. E dependendo do quão ruim é um cenário, vale a pena priorizar evitá-lo, mesmo que estejamos mais incertos sobre se ele ocorrerá ou não, né? Então, como a gente viu em outro vídeo, né, uma maneira de levar em conta tanto
a magnitude de um cenário quanto o grau de incerteza, é multiplicar um fator pelo outro. E o resultado é chamado, então, de valor esperado, se for positivo, né? Ou desvalor esperado, se o resultado for negativo. Então, vamos ver um exemplo nesse sentido. Vamos supor que a gente tenha que escolher ou evitar um evento negativo de magnitude de menos 100, que poderia ocorrer no futuro próximo, ou evitar um evento negativo de menos 1000, que poderia ocorrer no futuro distante. Ou seja, o evento do futuro distante, né, aí é 10 vezes pior. Porém, suponha que a probabilidade de o evento do futuro próximo ocorrer seja de 80%. Como é do futuro próximo, a gente consegue estimar com mais certeza que tem 80% de chance dele ocorrer. E que, devido à grande incerteza em relação ao futuro distante, a probabilidade do evento do futuro distante ocorrer seja de apenas 10%. Então, como é que a gente determinaria aí o desvalor esperado desses dois eventos, né? O desvalor esperado do evento do futuro próximo seria obtido, né, multiplicando-se a magnitude pela probabilidade. Então, menos 100 vezes 0,8, que daria menos 80, o desvalor esperado dele. E o desvalor esperado do evento do futuro distante, né, seria obtido multiplicando-se menos 1000, que é a magnitude do evento negativo, por 0,1, que é os 10% de chance dele ocorrer. E ainda assim teríamos menos 100 de desvalor esperado. Então, de acordo com o cálculo do desvalor esperado, ainda teríamos razões para priorizar e evitar o evento do futuro distante, mesmo que a probabilidade dele ocorrer seja mais baixa, porque a magnitude dele é muito maior. Então, em resumo, a magnitude do futuro em longo prazo é tão vasta, os riscos S que poderiam ocorrer, que mesmo que haja grande incerteza quanto ao futuro distante, ainda valeria a pena priorizar, tentar influenciar esse futuro. Essa é a resposta que tem sido dada a essa objeção. Agora, vamos ver uma objeção que poderia ser dada, e é uma objeção particularmente interessante, a esse cálculo do desvalor esperado. Poderia ser objetado que o cálculo do desvalor esperado poderia nos conduzir a priorizar cenários que, caso ocorressem, seriam desastrosos, mas que a probabilidade de ocorrerem é remotíssima, né? Isso aí é conhecido como aposta de Pascal, né? Por conta do Blaise Pascal, lá, o matemático, né? Que discutiu esses temas. Bom, uma possível resposta a essa objeção é apontar que é possível fazer um cálculo não linear de desvalor esperado, onde, por exemplo, o fator probabilidade teria menor peso à medida que a probabilidade fosse decrescendo, né? Então, ele não teria o mesmo peso da magnitude, né? O fator probabilidade diminuiria o peso à medida que a probabilidade fosse decrescendo. Outra resposta possível é, novamente, né, apontar que existem estratégias que tendem a influenciar positivamente o futuro, sem que para isso seja necessário estimarmos a probabilidade de o futuro ser dessa ou daquela maneira, né? A gente vai ver algo sobre isso a seguir, mas a gente vai ver isso em mais detalhes em outros dois vídeos, né? Como eu falei, um sobre fatores de risco e outro sobre estratégias amplas. Vamos lá. Então, sobre as estratégias, né? As estratégias longo-prazistas, elas podem ser divididas em dois grandes grupos: as estratégias direcionadas e as estratégias amplas. As estratégias direcionadas são focadas em prevenir cenários catastróficos específicos, né? Já as amplas são planejadas de modo a influenciar de modo positivo o futuro, independentemente de quais cenários ocorrerem no futuro. Então, essa objeção que a gente está falando, como ela é focada na incerteza em relação ao futuro, ela poderia fazer sentido apenas em relação às estratégias direcionadas, mas não atingiria as estratégias amplas, porque elas não dependem de saber como será o futuro. Elas sempre tendem a ter um impacto positivo, seja lá como for o futuro. Então, a gente vai ver mais sobre, né, ambos os tipos de estratégias em um outro vídeo que é só sobre estratégias longo-prazistas. Bom, outra objeção diz o seguinte, que o futuro é tão incerto que nós não temos como decidir. Nunca saberemos o que fazer. Bom, então, vamos lá, né? Essa objeção defende que o futuro em longo prazo é tão incerto que não temos a mínima ideia de como nossas decisões atuais afetarão o futuro, porque a nossa influência vai ser diluída pelas decisões dos muitos agentes futuros, tá?
E então, essa objeção reconhece que quanto mais longo o futuro, mais está em jogo, né? Mais seres sencientes vão existir, por exemplo, mas também menor vai ser a nossa influência. Então, conclui essa objeção, o fato de o futuro ser longo não é suficiente para a gente concluir que devemos focar no futuro em longo prazo. Segundo essa objeção, como a nossa influência é maior no curto prazo, deveremos focar no futuro em curto prazo. Bom, uma resposta a essa objeção é apontar que existem estratégias amplas que tenderiam a influenciar positivamente o futuro, mesmo que tenhamos uma grande incerteza em relação ao futuro. Quatro exemplos dessas estratégias amplas são: primeiro, divulgar a consideração por todas as formas de ciência. 2, defender que o que importa é a magnitude do dano e não se a sua origem é antropogênica ou natural, algo que a gente já discutiu aí nos vídeos sobre sofrimento dos animais selvagens, né? Terceiro, defender a preocupação com o longo prazo e com os riscos S, né? Algo que a gente viu aí nos vídeos sobre riscos S. Então, tivemos um vídeo definindo o que são e quais são os tipos, né? E quarto, aumentar os recursos das pessoas interessadas em prevenir sofrimento futuro. Tudo isso tem a tendência de influenciar positivamente o futuro, né? Mesmo que o futuro seja altamente incerto. Bom, e outra objeção fala o seguinte: bom, mas será que focar no longo prazo não implicaria, então, negligenciar o presente ou negligenciar o curto prazo? Isso não parece algo ruim? Então, outra objeção ao foco prático no longo prazo consiste, então, em apontar que ele parece implicar negligenciar o sofrimento do presente ou do futuro próximo. Né? E, novamente, né, uma resposta a isso é apontar que existem ações que tendem a influenciar positivamente toda a história daqui para frente. Por exemplo, né, promover a consideração por todos os seres sencientes e todas aquelas outras estratégias amplas que a gente viu, esses 4 exemplos que a gente acabou de ver. E que, então, não existe necessariamente um conflito entre ou abordar o longo prazo ou abordar o curto prazo, porque essas estratégias amplas tendem a influenciar positivamente o presente daqui para frente, seja o curto, seja o longo prazo. À primeira vista, né, isso pode não parecer uma defesa do foco prático no longo prazo, né? Mas o que ocorre aqui é que algumas das estratégias mais promissoras para o foco prático no longo prazo, aquelas 4 estratégias amplas que a gente viu, defender consideração por todos os seres sencientes é um exemplo, né? Indiretamente também podem ser as melhores estratégias para melhorar o curto prazo, o futuro em curto prazo. Né? Então, o que essa resposta aponta é que não tem necessariamente, né, um conflito entre foco prático no longo prazo ou no curto prazo, porque as melhores estratégias para os dois focos podem ser as mesmas. Bom, conclusão. Nesse vídeo, né, botei um S a mais ali, botei neste vídeo. Bom, neste vídeo abordamos as diferenças entre a meta longo prazista, isto é, como ter o melhor impacto na história de mundo daqui para frente, e os diferentes focos práticos para se tentar alcançar essa meta. E a conclusão importante aqui é que, seja lá qual foco prático alguém acredite que seja melhor para alcançar essa meta, parece que existem fortes razões para aceitarmos a meta longo prazista. Né? Então, tem espaço aqui para uma discussão ampla sobre quais as melhores estratégias, né? Mas parece que não há justificativa para a gente não querer ter o melhor impacto nessa história de mundo daqui para frente. E eu queria deixar aqui uma recomendação de livro sobre tudo isso que a gente discutiu e que a gente vem discutindo em outros vídeos sobre futuro e longo prazo, que é esse Avoiding the Worst Avoiding the Worst, desculpa, do How to Prevent a Moral Catastrophe, né? Evitando o pior, como prevenir uma catástrofe moral, do Tobias Bauman, que é sobre riscos S, longo prazismo, futuro e longo prazo em geral. Vale muito a pena ler. É uma obra bastante completa e bastante fundamental para entender toda essa discussão. Tá? Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.